Boa noite, pessoal. Tudo bem? Passando aqui mais uma vez, pedindo a atenção de vocês, eu queria comentar sobre um vídeo que eu recebi de um padre, me parece que é da Congregação dos Sagrados Corações, onde ele faz uma série de afirmações e no final ele pede aos fiéis apoio ao PT, ao Lula mais especificamente. Eu acho que os fiéis, né, têm direito a uma outra opinião, né, a ver o outro lado da moeda. Eu não sou padre, talvez a melhor pessoa, padre, para estar passando essas informações, né, ou gerando esse debate com o senhor, quem sabe não seria o padre Kelman, né? Mas eu sou católico, frequentei a igreja de São Francisco, a igreja Padre Eustáquio, mas acima de tudo está a minha fé em Deus e em Jesus Cristo. Acima de qualquer religião, respeito todas as religiões. Inicialmente, padre, eu queria dizer para o senhor que eu venho de uma família simples. Meu avô era pedreiro, né? Ele é imigrante italiano. Meu pai foi vendedor de picolé, foi sapateiro, o máximo que ele conseguiu na vida, graças a Deus, com seu próprio esforço, ser um industriário, não um industrial. E eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Muitos aí sabem o que é essa rotina de acordar às 6 horas da manhã, né? Dormir meia-noite para estudar, para pagar seus estudos. Fiz faculdade, minha primeira faculdade, graças a Deus eu já fiz outros, continuei até hoje eu estudo. Minha primeira faculdade eu fiz via crédito educativo, que o governo que o senhor defende fala que foi eles que criaram, mas eu fiz isso muito antes do PT ser um partido ou ter qualquer tipo de governo. E eu estudei pelo crédito educativo e paguei o crédito educativo integralmente depois que eu formei, né? Corri atrás, batalhei, ninguém pagou nada para mim, eu não tive cota, não tive nada. Nada contra, desde que seja uma coisa bem feita. Eu ia na escola para estudar, não para questionar, não para fumar maconha, não para participar de farra, de orgia, para ficar questionando a escola, os diretores da escola, os donos da escola, para depois de formado, querer virar um político e viver às custas do povo. Eu não. Eu batalhei, estudei, trabalhei e tenho certeza que tem muita gente boa, independente de raça, de credo, que também teve esse tipo de vida. Bem, no vídeo do senhor, né, o senhor fala aí da pobreza que o governo Bolsonaro gerou, da fome. Aí eu pergunto para o senhor, desde que eu me entendo por gente, no Brasil e no mundo, sempre teve pobreza, sempre teve fome. Eu mesmo, durante o governo Lula, participei de vários projetos sociais contra a fome. Fome sempre teve, sempre vai ter. Infelizmente. Eu também sou a favor de justiça social, senhor padre. Eu sempre batalhei por justiça social. Ajudar ao próximo, entendeu? Nunca fui uma pessoa materialista e egoísta. Tudo que eu conquistei foi por meu próprio mérito, né? E eu acho que assim tem que ser a vida das pessoas e não simplesmente vir alguém que nunca batalhou por nada, nunca conquistou nada e te tomar ou invadir uma terra sua, simplesmente porque alguém doutrinou na cabeça dele que isso é justo. Desde quando isso é justo? Desde quando Jesus Cristo mandou alguém fazer isso? Já que o senhor é padre, que Bíblia é essa? Não consigo entender. E essas coisas que o senhor defende, que o senhor está falando para votar, né, nesse tipo de coisa também. Pobreza, fome, sempre teve. Depois da pandemia, principalmente uma das maiores da história da humanidade, o senhor queria que não tivesse fome? O senhor quer ver o que é fome? Vai na Venezuela, vai na Argentina agora, vai na Bolívia, vai na Colômbia, vai em Cuba. O senhor vai ver o que é fome de verdade. O Brasil tem fome? Tem, nós temos que acabar com isso? Temos. Mas isso não é culpa só do governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, se não fosse esse governo agora sério, se não fosse esse governo agora de atitude, não seria uma minoria que teria fome, não.
É a maioria. E eu digo mais, entendeu? Se o senhor não lembra, no final do governo do PT, da Dilma, nós entramos em recessão, crise econômica, desemprego, 14 milhões de desempregados, né? Fome. É a continuidade do governo do PT. Por quê? Recebeu um governo do Fernando Henrique Cardoso, dívida externa praticamente sanada, caixa cheia de dinheiro, começa a gastar, começa a roubar, propina para lá, propina para cá, né? Começa a distribuir a pobreza, porque a pobreza não acabou, ela foi distribuída. Existe uma grande diferença entre distribuir pobreza e acabar com a pobreza. Graças a Deus diminuiu-se a fome sim, mas a fome continuou também, né? Então não vemos com esse discurso que a fome é só no governo Bolsonaro. O que é importante a gente saber a verdade, fatos. Eu queria falar para o senhor também que tudo que eu falo, eu não uso cola não. Eu falo que está aqui, ó, na minha cabeça. Dados, informações, estudo, fatos, ok? Contra isso não há argumento, tá? Eu tenho certeza que o senhor quer o melhor para o país, né? Eu também quero, porque eu não tenho partido. Eu sou nacionalista, eu sou patriota. Eu quero o melhor para o meu povo, eu quero o melhor para a nação, eu quero o melhor para mim também. Mas não só para mim, para todo mundo. E sinceramente, o governo que o senhor está defendendo aí já teve a chance dele. Fez algumas coisas boas, não vou negar, fez sim. E na época, apesar de eu não votar nesse governo, eu fui a favor, eu tentei apoiar, porque eu vou nadar contra a maré, eu vou andar num barco ao contrário deles, eu navego no mesmo barco e não quero que o barco afunde. Teve pouquinhas coisas boas sim, mas a maioria foram coisas ruins que já estão provadas. O senhor diz que o Bolsonaro não é bem visto fora do Brasil, o senhor está mal informado. Ele pode não ser visto em revistas, em meios de informação, em mídias de esquerda, mas nas coisas sérias, nos países sérios, ele é um homem extremamente respeitado e a sua política é respeitada sim. Acho bom, né, sugiro ao senhor buscar fontes de informações mais fidedignas e não só fontes esquerdistas, porque tem até fontes de esquerda estrangeiras sérias que dão crédito ao governo Bolsonaro, fazem críticas sim, mas coisas sérias. E não essa 90% da mídia nacional, né, que nós sabemos muito bem porque é contra o governo atual, ok? Bolsonaro é mentiroso, mais mentiroso do que o PT, que promete e não faz metade do que fez, mais mentiroso do que as coisas que o PT falou perante o mundo, perante a justiça principalmente, né? O senhor falou que o Bolsonaro criminoso. Peraí, ele foi condenado em quê? Que eu saiba, quem é condenado é quem é denunciado, julgado, condenado. E este senhor que o senhor defende, ele foi isso tudo, né? Em vários crimes, em todas as instâncias. Arrumaram um jeitinho brasileiro dos seus pares do STF, né? E não descondenaram ele, porque não existe essa palavra na lei. Simplesmente cancelaram a condenação para que ele pudesse concorrer de novo aos interesses deles, né? Então, o dia que o Bolsonaro for citado, denunciado, condenado, eu vou ser o primeiro a estar contra ele, o senhor pode ter certeza. E apesar de todo mundo, da mídia, do Congresso, ter tudo contra ele, o que foi provado contra ele? O senhor disse que ele apoia milícia? Aonde o senhor viu isso? Foi ele que mandou matar a Marielle, não foi? Depois descobriu que ela estava envolvida com a marginalidade no Rio de Janeiro. Engraçado isso, né? Então, vamos falar fatos, verdades, e não basear em achismo, em coisas, né? Nós queremos o mesmo, não é? O bem do país, né? Então, é isso que eu penso. O senhor falou dos imóveis que ele e a família dele adquiriram, que também não foi totalmente provado, foi julgado isso no ventilador por um jornal que o odeia, todo mundo sabe disso, que é a Folha de São Paulo. Uai, e o administrador do zoológico, e a família do Lula, né? E o dinheiro que estava na Previdência Social do Lula, na conta da mulher dele, no CDB da mulher dele lá, que vendia Avon, milhões. Isso compra milhões, é muito mais imóveis, sem contar o dinheiro que a gente não sabe onde está ainda, né, seu padre? Então, vamos falar a verdade.
Se a família do Bolsonaro é rica, ficou rica com imóveis, e a do Lula então? O que o senhor diz sobre isso? Né? Então eu acho que assim, a gente tem que pôr os pontos nos is. A verdade tem que ser dita e não iludir o povo com achismo. O que eu quero, já disse, é o melhor para o Brasil. Né? Eu acredito que o senhor também queira isso. Né? Não associe o presidente atual com facções criminosas, milicianas, sendo que a gente sabe que quem aplaude o Lula, quem aplaudiu na sua eleição são os carcerados, são os bandidos. Quem apoia ele é o PCC, é o Comando Vermelho. Isso é nítido e notório, todo mundo sabe disso. Então quem que é criminoso aonde? Ok, senhor padre? Estou aberto ao debate a hora que o senhor quiser, até em público. Mas leve dados, fatos, informações e não achismo, por favor, que a gente vai ter um debate sério, né? E aconselho ao senhor tomar mais cuidado e preservar e preocupar mais com a sua igreja. Porque as igrejas, né, cristãs, católicas, evangélicas, já estão sendo alvo de vandalismo por aqueles acéfalos doutrinados que defendem esse partido que o senhor está defendendo aí, ok? Sem contar nas questões relacionadas à droga, a questões relacionadas a... Desde quando o aborto, senhor padre, é uma questão de diálogo? Diálogo? Ou você aborta ou não aborta. Ou você fuma maconha, ou usa drogas, ou não usa drogas. Ou você é a favor da promiscuidade, ou você não é a favor. Não tem meio termo, não. O meio termo que existe já existem algumas situações em que se pode abortar. Precisa de mais do que isso? Onde tem meio termo para se conversar em relação a esses assuntos? Já existe um meio termo em relação ao uso da droga para fins medicinais, a maconha. Que meio termo que o senhor quer discutir? Ou é a favor ou não é. Na Bíblia, por exemplo, onde está escrito essas questões aí que o senhor está falando? Preocupe-se mais com esse tipo de coisa, né? Ao invés de vir com retóricas, né? com argumentos sem fundamento nenhum para esse tipo de assunto, seu padre. Tá bom? Lembremos que as consequências dos nossos atos e das nossas decisões são nossas. Nós já vivemos um passado recente, né? E nós temos só uma escolha: ou continuar avançando e tentando melhorar o que não está bom, mas que em relação ao resto do mundo, em relação aos nossos países vizinhos aqui, estamos muito bem, obrigado. Basta o senhor ir lá para conferir, né? Ou nós regredimos. Nossos atos, nossas consequências. Boa noite.